gente vai tratar das lições 10, 11, 12 e 13, que falam das quedas do homem, né? 4 quedas. Então, hoje a gente vai tratar bem específico desse assunto, né? E... não tem ele não. Mas... Então, irmãos, a gente vai começar com a leitura de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17, né? Então, vamos lá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que a gente vê aqui, irmãos, é o homem, né, diante de 2 árvores e só uma escolha, né? Ó Senhor Jesus. O homem tinha ali a árvore, né, da vida para ele comer, mas também tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor ordenou para ele: não come, né? E o homem tinha que escolher. Ó Senhor Jesus. Então, lá no início, nós estávamos diante de uma escolha, não é? E hoje, vocês acham que a gente está diante de uma escolha ainda ou não? Então, olha só, irmãos, em João 6, né, capítulo 6, versículo 66, a gente tem uma situação parecida também, né? Fala assim, ó. Então, à vista disso... deixa eu ver se eu estou no lugar certo. É isso. Então, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, né? Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos, né? Então, aqui a gente vê que o Senhor também pergunta para a gente, né? Qual é a escolha de vocês, né? Vocês também querem se retirar? Ou vocês vão escolher a árvore da vida, né? Então, aqui em João 15, né? João 15, capítulo 15, versículo 1. A gente vê o Senhor falando assim: eu sou a videira verdadeira, né? Então, a videira é uma árvore, né? E em João 14, 6, a gente vê o Senhor falando assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, por um lado, o Senhor, ele é uma árvore, né? Por outro lado, ele é a vida. Então, o Senhor, ele é a árvore da vida, né? Então, quem estava ali no Éden, materializado como uma árvore da vida, era o próprio Senhor Jesus, né? Só que aí o homem demorou a escolher ele. E hoje, como é que está a sua situação, irmão? Você está demorando a escolher o Senhor? Quando você acorda logo pela manhã, você já decide comer da árvore da vida? Ou você vai fazer outras coisas, né? Vai cuidar do jardim, vai cultivar, né? Vai mexer com outra coisa. E se demora, né? Porque o ponto central aqui, irmãos, que a gente vê, no livro o irmão deixa claro, né? Que Adão e Eva demoraram a escolher logo a árvore da vida, né? E essa pode ser também a nossa situação todo dia. Às vezes a gente acorda, demora a escolher logo a árvore da vida, e aí só o que pode vir é problema, não é? Porque enquanto Deus deixa a escolha na mão do homem, a gente viu aqui, né, no capítulo 1 e 2, o Senhor criou tudo. Capítulo 1 e 2 está cheio do falar do Senhor, não é? Mas o Senhor deixou a escolha para o homem. Ele não forçou o homem a comer da árvore da vida, né? Ele não coagiu, ele não fez nenhuma artimanha. Ele só falou: ó, se você comer, vai ter vida, né? Se você comer da outra, vai ter morte. É isso, escolhe.
Mas Satanás não age assim. Ele não vai esperar você escolher, irmãos. Aqui no capítulo 3, a gente vê Adão e Eva já longe do falar do Senhor. O capítulo 3, você não vê igual está no 1 e 2, né? O Senhor falando, né? No 1 e 2 você vê, e disse o Senhor, e ordenou, né? No 3 não, no 3 já começa com a serpente, né? Então se a gente ler aqui, ó, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais. Então o capítulo 3 já inicia com a serpente. Isso mostra que Satanás, ele se apressa para ser o primeiro, né? Ele corre para ser o primeiro. Então no livro o irmão usa até uma frase, né? Que é assim, o que é bom, né? O que é verdadeiro, ele pode se dar ao luxo de ser lento, né? Mas o que é mentiroso, né? Ele tem que correr, ele tem que ser rápido, né? Para enganar, porque senão as pessoas prestam atenção, né? Geralmente até nos crimes de estelionato, essas coisas, o pessoal age rápido, né? Porque senão você acaba percebendo a ilusão, né? A mentira. Então Satanás, ele correu, né? Ele sabia que o Senhor conversava com Adão e Eva, mas ele correu e falou, eu vou primeiro, né? Antes que eles tenham contato com a palavra, eu vou ser o primeiro. Então, irmãos, isso também é um alerta para a gente, né? Para não tomarmos decisões precipitadas, né? O irmão fala isso no livro, assim, que geralmente quando a gente toma uma decisão precipitada é Satanás, né? Porque ele corre, vem na nossa mente, contamina ela para que a gente tome uma decisão errada. Então o irmão fala assim, né? Se algum irmão da igreja, por exemplo, vier te pedir alguma dica, alguma opinião, né? É melhor você demorar um pouquinho para responder, porque geralmente o que vem primeiro à sua mente é Satanás, né? Te contaminando. Ele vem primeiro e te contamina. Então a gente vê aqui, né? Mas a serpente mais sagaz, né? Também outra questão importante é que a serpente, né? Então hoje se a gente vê uma serpente a gente fica assustado, não é? Aqui não, aqui Satanás se materializou em uma coisa, né? Em um bicho, né? Que não assustava ali naquela época, né? Então, o irmão fala assim também no livro, hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, né? Com o que a gente sonha, porque Satanás pode se materializar até em anjo de luz, né? E aí ele te engana nisso, ele te pega no engano justamente porque ele pode se transformar no que você acha que é bom. E aí ele parece até inofensivo, né? Aqui, em outros pontos da Bíblia ele é tratado como um leão, né? Que está em derredor. Só que aqui, irmãos, ele é uma serpente, né? E aí, tendo comunhão com alguns irmãos, eu lembro que o irmão falou assim, ele é muito mais perigoso como serpente do que como leão. Porque a serpente é sorrateira, né? Ela age assim pelos cantinhos, passa por lugares pequenos. O leão não, o leão vem rugindo, você assusta e corre, né? Então, tem que ter mais medo dele como serpente do que como leão, né? E mais sagaz, né? Isso mostra que ele agia de maneira dissimulada, né? Jogando mentira, difamando, né? Então, é assim que ele trabalha. Então, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ele já chegou colocando dúvida, né? Sobre a palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, sobre o que a gente acessa na internet, né? As pessoas que a gente conversa por aí, porque se coloca dúvida na palavra, pode ficar desconfiado, viu? E não só na palavra, né? Vocês vão ver aqui que em diante ele coloca dúvida também no propósito do Senhor, né? Olha só, respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, né? Por que a serpente fez uma afirmação dessa tão ousada? Então, primeiro porque a mulher deu ideia, né? Você vê aqui que a mulher deveria ter, corrido, né? Falado, não tem nem conversa. Mas ela deu ideia, né? Deu ouvido. E segundo porque quando ela responde, ela acrescenta, né? Então, ela fala assim, dele não comereis e nem tocareis, né? Nem tocareis nele. O Senhor não colocou nem tocareis.
Então ele falou assim, olha, talvez ela não saiba muito bem o que está na palavra não, viu? E ele sabia, né? Então ele falou, ó, então é alguém que está me dando ouvido, é alguém que não conhece tão bem a palavra, vou pegar aqui no pulo. Aí ele foi e fez essa afirmação ousada, né? Trocou o falar do Senhor pelo dele. E falou assim, não vai morrer não. Aí o versículo 5, né? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele trocou, né? O falar dele pelo do Senhor, porque, na verdade, se o homem comesse da árvore da vida, aí sim, né? Ele seria participante ali da natureza divina ali com o Senhor, né? Só que aí ele fala, não, você quer ser semelhante ao Senhor, então come dessa árvore aqui, né? Só que essa era a árvore da morte, né? E aí o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só que incrível, né? Então, Satanás, ele tem uma estratégia, né? A gente vê aqui que ele age sorrateiramente, né? Ele coloca a palavra e o propósito de Deus em dúvida. E aí ele tira o homem do espírito e leva para a alma. Aqui a gente vê, né? Que foi exercitada a alma da mulher, né? Ela saiu do espírito, a alma dela foi exercitada, né? E nesse campo, irmãos, da alma, que é da razão, né? Que ela é dominada pela mente, Satanás vai te vencer. Se você der 1 minutinho, 2 minutinhos de conversa para ele, ele vai te convencer de que ele que está certo. E de que o Senhor é que é o inimigo, né? Na verdade, ele que é o inimigo, mas no campo da razão, ele te convence de qualquer coisa. Então a gente tem que exercitar o espírito, irmãos. Porque na alma, ele vai te vencer. E foi isso que aconteceu, né? Porque ela comeu e deu ao marido. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, essas folhas de figueira e fazer cintas para si, né? Representa o homem tentando, com o próprio trabalho dele, né? Encobrir o pecado, né? Só que essas folhas, elas secam, né? Depois elas vão perdendo ali a materialidade delas, né? É coisa passageira. Então, não façam isso, irmãos, né? Não tentem, pelo próprio trabalho de vocês, né? Encobrir o pecado. A gente depende do Senhor, né? Como a gente vai ver aqui em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, no jardim não tinham só 2 árvores, né? Tinham mais árvores. Então, o irmão fala assim no livro, né? Interessante que às vezes a gente também se esconde atrás de várias árvores, irmãos. E pode ser árvore também na vida da igreja. Então, às vezes a gente tem pecado, né? E aí a gente, na hora de ouvir o Senhor, a gente corre, né? Aí se esconde em um serviço da igreja, né? Ou se esconde no trabalho lá fora. Fala assim, não, vou me esconder naquela árvore ali, né? E aí eu achei incrível isso, porque eu falei, nossa, realmente. Às vezes a gente acha que só tinha as 2 árvores, né? O foco são as 2 árvores. Mas não, o jardim estava cheio de árvore, né? E essa árvore pode ser seu emprego, onde você se esconde, pode ser a família, tem vários itens, né, irmãos? E aí, deixa eu avançar aqui. Aí eles estavam com medo, né, do julgamento, né? Eles sabiam, olha só, a gente cometeu um erro, né? E o Senhor disse que viria a morte, né, se a gente comesse dessa árvore. Então, provavelmente, o Senhor vai chegar aqui e já era. Ele vai falar, vai morrer. Está condenado à morte. Aí eles correram, né, se esconderam. Só que aí, o que o Senhor faz? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E aí, irmãos, onde você está? Já parou para analisar onde é que você está, irmão? Sua situação espiritual, como é que você está? Qual é o lugar onde você está? Né? O Senhor, Ele faz essa pergunta, irmãos, porque Ele já quer logo de início mostrar, olha, eu não estou vindo para te condenar. Eu
Eu estou vindo aqui para entender o que aconteceu, né? Quero conversar, quero te dar a oportunidade de se arrepender. Que você confesse, né, o pecado, se arrependa. Então, a intenção do Senhor era essa, né? Porque sabia onde ele estava, o Senhor já sabia, né? O Senhor sabia, né? Mas ele faz a pergunta com essa intenção, né? Aí, olha só que interessante. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só que interessante, né, irmãos? Lá atrás a gente vê que Satanás, ele deturpou a ordem, né? Porque a ordem é o Senhor, né? O homem e a mulher. E aí Satanás, ele fez o quê? Quando ele atacou a mulher, né? Aí a mulher deu do fruto para o homem, né? E aí o Senhor, quando ele aparece, ele restabelece a ordem. Ele não foi atrás primeiro de Eva, né? Ele foi primeiro atrás do homem e faz essa pergunta, né? Aí o homem responde, né? Só que aí vocês podem ver, né? Ó, quem te fez saber que estavas nu, né? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele está mentindo aqui? Ele não está mentindo, irmãos. É verdade. Ele realmente, né? A mulher que o Senhor deu para ele, deu o fruto, ele pegou e comeu. Foi isso. Só que aqui, irmãos, ele já não é aquele Adão antes da queda, né? Puro. Não, aqui ele já está com a malícia, né? Aqui ele já está com o pecado já funcionando dentro da carne dele. Então, quando ele responde isso daqui, o Senhor percebe, fala: ih, está contaminado. Por quê? Ele fala uma verdade, mas a intenção dele é jogar para a mulher, né? Ele quer se livrar da responsabilidade dele e jogar para alguém. Então, apesar, irmãos, da gente dizer a verdade algumas vezes, a gente tem que tomar cuidado para não estar jogando a responsabilidade no outro. Temos que assumir, porque o Senhor esperava dele aqui o que na hora? Eu reconheço que eu estou errado. Senhor, tem misericórdia, eu comi mesmo, não devia ter feito isso. Só que aí ele fala a verdade, mas jogando para alguém. E aí o Senhor vai para a mulher, né, e pergunta. Então disse o homem, né, então 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Igualzinho, irmãos, não tem nem diferença. Porque é verdade o que ela falou. Não foi a serpente que enganou ela e deu para ela e ela comeu? É verdade. Mas aqui ela também já está com a natureza maligna, né? Já funcionando ali na carne. E aí ela faz uma estratégia, né? De tudo bem, eu vou reconhecer que eu comi, que eu não deveria ter feito, né? Mas a culpa é da serpente. Não é totalmente minha, né? E aí o Senhor esperava dela também, que ela confessasse, né? Que ela falasse: olha, realmente comi, não deveria ter feito isso. Mas a gente vê que não foi isso que ela fez. Então isso é um alerta, irmãos, para nós, né? Diante de algum erro, é melhor que a gente reconheça o erro, né? E não dê justificativa. Peça perdão, né? Fala: irmão, me perdoa. Pede perdão. E não fica tentando se justificar, porque vai ficar mais feio, né? E aí, em relação à serpente, irmãos, o Senhor faz pergunta para a serpente? Não. Em relação à serpente, o Senhor já chega e dita o julgamento sobre ela, né? Aí o Senhor, ó, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, né? E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí o Senhor já ditou o julgamento da serpente, né? E aí vira para a mulher e fala para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E aí ele vira para Adão e fala assim, né? Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dele foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E olha só, irmãos, que interessante, né? O Senhor está ditando ali a pena de cada um, né? E aí eu fico imaginando assim, quando eu leio na minha cabeça, porque o Senhor veio perguntando primeiro para Adão, né? Aí depois que ele terminou de falar com Adão, aí eu fico imaginando Adão assim, né? Cabisbaixo. Aí ele termina de falar com Eva, ela também. E aí o Senhor tá na serpente. Aí eu fico imaginando os dois assim, eita, quando for nossa vez. E aí o Senhor começa a falar para Eva, olha, vai ter um descendente. Né? Aí fala assim para Adão, vai trabalhar e com sol na testa vai tirar. Aí eu fico imaginando Adão olhando assim para Eva, então não vai morrer, não vão morrer. Vivente, seu nome é vivente, mulher, você vai viver. Então, irmãos, é isso que o Senhor fala para a gente também. Nós somos viventes, o Senhor entregou vida e não morte, porque teria um descendente, né? Então, Adão fez a matemática, se eu vou trabalhar, se vai ter descendente, é porque a gente vai viver, né? A gente não vai morrer, amém? Nós não vamos morrer, irmãos. O Senhor entregou vida para nós, né? Mas teve consequência, né? Várias consequências, né? Na verdade. Então, aqui o irmão lista 8 consequências no livro, que eu vou falar aqui, né? Vou avançar porque eu fiquei muito tempo na primeira queda. Então, a primeira foi, a alma foi poluída, corrompida e ocupada, né? Então, a nossa alma foi contaminada. Esse foi o primeiro resultado da queda. Consequência, né? Segundo, o corpo foi mudado em natureza. Então, a gente tinha uma alma boa, né? A gente tinha um corpo bom e os dois, corrompidos. E o corpo humano, né? O nosso corpo foi mudado em natureza. Ele se tornou carnal. Ele era puro, né? Se tornou carnal. 3, o espírito foi mortificado. Então, a gente tinha um espírito que contatava o Senhor, que funcionava. Só que aí, com a queda, ele foi mortificado, danificado. Não tinha mais como contatar, né? E alguém ia ter que vir reparar isso daí, né? Para funcionar de novo o espírito. 4, o homem caído tornou-se pecador. E é legal que o irmão fala no livro, né? Por que que você peca? Né? Você peca porque você é um pecador, né? Aí ele faz esse jogo de palavras, né? A gente não é um pecador porque a gente peca. A gente peca porque a gente é um pecador. Isso está na nossa natureza, né? Então, 5, o homem caído foi condenado. Então, teve condenação, né? 6, a maldição foi introduzida. Aqui é interessante, irmãos, eu ia tentar aprofundar nisso, mas já estou vendo que não dá tempo de nada. Mas, assim, bem breve, a maldição foi para a terra, né? A gente vê que não foi contra o homem. O Senhor não amaldiçoou o homem, mas a terra, né? Só que aí o homem vai ter trabalho para tirar coisa da terra. Eu estava ontem conversando com a prima, né? Lá na casa da minha avó, aí chegou minha prima, minha tia, aí todo mundo reclamando do trabalho, irmãos. Aí eu falei, realmente, o cardos e abrolhos, né? É a terra amaldiçoada. Para a gente tirar qualquer coisa, o trabalho, ele é difícil mesmo, irmãos. Você vê alguém muito feliz com o trabalho, pode saber que aquilo ali é temporário. Porque o homem vai sofrer para tirar alguma coisa da terra. E 7, né? O homem foi expulso do paraíso. E aí o paraíso, ele representa a vida, né? Então isso mostra que o homem perdeu acesso à vida. Alguma coisa ia ter que acontecer, né? Para reparar isso daí. Aí mais para frente alguém vai falar isso no livro, né? 8, a morte, né? Então, antes o homem não ia morrer, né? O Senhor fez o homem para ele comer da árvore da vida e desfrutar ali da vida divina. Só que aí o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado é morte, né? Primeiro o espírito, né? E depois o corpo, né? A gente agora tem um corpo de vergonha, né? Um corpo de morte. Um corpo que só dá trabalho para a gente, né? Porque a gente sofre. A gente pode se alimentar direito e a gente vai ficar doente do mesmo jeito. A gente pode cuidar desse corpo malhando, né? E do mesmo jeito a gente pode sofrer alguma doença. É um corpo de morte, irmãos. É um corpo que tem que ser substituído. Vai ser substituído? Quem crê nisso? Eu creio, irmãos.
vai ser glorificado um dia, né? Mas isso aí é um spoiler, isso aí é para outro ponto do livro. Então, a primeira queda, irmãos, ela acontece por causa do engano, não é? E aí teve salvação, não teve? A salvação para essa queda do engano foi o cordeiro, né? No lugar do homem. O Senhor matou um animal, né? Então, irmãos, para a queda do engano, porque a gente pode cair nisso também, né? Mas para a queda do engano, a gente tem que lembrar do cordeiro, né? Quem é que crê aqui no cordeiro? Cristo é o cordeiro de Deus. Então, essa é a salvação para a primeira queda do engano. Então, vamos para a segunda queda. O que aconteceu, né? A gente vai ler aqui, ó, Gênesis, capítulo 4, versículos 3, né? De 3 a 8. Ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, né? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente tinha antes a serpente fora, né, exterior, tentando, né, para te enganar, te levar a desobedecer, né? Ela estava exterior. Agora a gente tem ela dentro. Agora a serpente está na carne, né? A gente pode ver isso aqui, ó. Será que eu vou lá? Não, melhor não. Então, que é mais para frente. Já estou pulando. Mas, ó, a gente tem agora a tentação dentro, né? Está na nossa carne. E aí, o que acontece nessa situação de Abel e Caim? Certamente, irmãos, aqui o irmão fala no livro, né? Que Adão e Eva pregaram o evangelho, né? Para os dois filhos. Falaram: olha, a gente fez besteira, a gente comeu da árvore que não era para comer, era para a gente morrer, mas o Senhor nos salvou. O Senhor, na verdade, matou um animal, né? Fez vestimentas, né? Da pele desse animal. Esse sangue desse animal também substituiu, né? O derramamento do nosso sangue. E aí, Abel, pela fé, né? Ele começou a criar ovelhas, né? A gente vê aqui. Só que nesse período aqui não podia comer carne. Só pôde comer carne depois do dilúvio, né? Então, por que Abel criava ovelhas? Porque ele creu nessa pregação do evangelho, né? Ele falou: olha, a salvação do Senhor vem pelo sacrifício desse animal. Meu pai e minha mãe me contaram aí, e eu acredito nisso. E aí vocês acham que Adão e Eva pregaram esse evangelho para Abel e não pregaram para Caim, não? Certamente, irmãos, eles contaram também para Caim. Só que Caim fazia o quê? Era lavrador, né? Ele não cuidava de ovelha, não. Ele estava envolvido com as coisas da terra, né? Mexendo com terra, lavrador. Tirava o sustento dele da terra. E isso também é um alerta para nós, irmãos. Nós temos que estar envolvidos com pastorear o rebanho de Deus. Não é só com as coisas da terra, lavrando terra, mexendo com terra, né? Porque aí a gente pode incorrer nesse mesmo caminho de Caim, né? Então, olha só. Abel era pastor, né, pela fé. Ó, irmãos, eu vou só falar aqui os versículos, porque se eu for lá, eu vou perder muito tempo. E eu já estou quase acabando o meu aqui. Ó, era Hebreus 11:4, né? Que fala que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício, né? E Romanos 10, 14 e 17. Romanos 10, versículos 14 e 17. E Romanos 12, 11, né? Vão mostrar ali que é pela fé que vem, a fé vem pela palavra de Cristo, né? Então, como é que Abel pode ser relacionado lá em Hebreus como alguém que teve fé, né? Se ele não tivesse ouvido a palavra de Cristo. Então, certamente ele ouviu a palavra de Cristo, que é aquela lá do Cordeiro, né? Então, aí junta tudo esse quebra-cabeça aí, né? Então, deixa eu avançar aqui. Caim era lavrador, né?
Tá. Ah, outra coisa, esse aqui eu vou ter que mostrar mesmo. Jeremias 48, 10. Tem aqui que é mais rápido? Jeremias 48, 10. Então, ó, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue, né? Então, ali a questão do relaxadamente, né? É por causa de Caim, né? Você vê que Abel dá primícia, né? Então, quando você, sei lá, vai dar a sua oferta, vai dar seu dízimo, você dá da primícia ou do que sobra, né? Caim fez aqui do jeito que ele quis, né? Ele sabia também da história do cordeiro, mas ele inventou um jeito de servir o Senhor. Caim falou assim, não, vou servir ele do jeito que eu quiser. Qual o problema? Ele não vai aceitar a minha oferta? Que absurdo. Eu estou dando de coração também. Eu fico imaginando ele falando assim, né? Porque ele inventou um jeito de servir o Senhor. De onde que ele tirou essa ideia de que Deus ia se agradar, dele pegar do finalzinho lá das coisas que ele lavrou a terra e entregasse? É da cabeça dele mesmo, irmãos. Ele inventou um jeito de servir o Senhor. Então, irmãos, a gente não pode agir assim também na vida da igreja. A gente tem na palavra o jeito correto de servir o Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de maneira relaxada. A gente tem que servir o Senhor do jeito que está baseado aqui na Bíblia, né? E também de uma maneira fervorosa, né? Com zelo. Não é de qualquer jeito, né? Então, ó Senhor Jesus. Vou ter que pular um pedação, irmãos. Então, quais as consequências da segunda queda, né? A segunda queda, ela acontece porque Caim segue o próprio caminho, né? Lá na primeira queda, o que aconteceu? Foi um engano, né? A mulher foi enganada, né? Agora, na segunda queda, não teve engano. Caim não foi enganado. Ele decidiu seguir o próprio caminho. E aí as consequências foi o quê? A morte do irmão. Então, irmão, como é que está a sua conduta na vida da igreja? Você tem matado o irmão aí do lado? Ou será que você tem liberado vida para ele, né? Porque eles são irmãos, né? E aqui a gente pode, de maneira, como uma analogia, né, trazer também para a vida da igreja e pensar, será que a minha forma de agir, de servir o Senhor, está matando o irmão? Ou está dando vida, né? Está liberando vida? Essa foi a primeira, né? A segunda, não confessou o pecado e não se arrependeu, né? Então, diferente dos pais, ele nem tentou falar a verdade misturada com a justificativa, não. Ele já foi bem grosseiro com o Senhor, né? Já, não sou tutor do meu irmão, não. Não vem nem me perguntar nada disso. E Deus sempre espera o arrependimento, irmãos. Isso está em 2 Pedro 3,9, né? Quem quiser anotar e depois ler. 3, maldição. Caim iria lavrar o solo, mas o solo não lhe daria a sua força e se tornaria fugitivo, errante pela terra. 4, né? Ele tomou um caminho longe do Senhor, né? No 4 aqui. E aí em Judas 11 fala que muitos tomaram esse caminho de Caim, né? Que qual é o caminho de Caim? Além do homicídio, né? De não estar nem aí se está matando pessoas. Ele também tem um caminho longe do Senhor, né? Porque aqui não fala que o Senhor expulsou ele, mas Caim preferiu sair da presença do Senhor. Então, ele tem esse caminho. E muitos adotaram esse caminho. A gente até conhece, né, irmãos? Está aí o mundão aí, tem gente aí que não quer saber do caminho do Senhor, não. De ficar perto do Senhor, de aprender alguma coisa sobre, não. Eu conheço gente aí que tem aversão mesmo. Que eu já tentei conversar e falar, não, isso aí... para mim, se Deus existe, eu não estou nem aí. Assim, não quer... Aí eu falo, olha, e se ele existe, cara, depois como é que você vai explicar para ele? Ele fala, não estou nem aí, não devo nada para ele. Falo, olha, é verdade, a Bíblia fala a verdade. Tem pessoas aqui, né, que seguem o caminho de Caim, não quer saber. Ela pode nem ter dúvida se Deus existe. Deus pode aparecer para ela e falar, eu sou Deus mesmo, vou te provar. E ela falar, não, mas legal, você provou que é Deus, mas eu não estou nem aí, não quero ficar perto de você. Né? Porque Caim não tinha dúvida de que Deus era Deus, né? Mas ele tomou o caminho longe do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E aí... tá. Aí então criou um mundo, né? Arranjou um mundo
para o homem viver sem Deus, né? Porque aqui vai tratar da descendência de Caim, não é? E aí, como... E a salvação, né? Em contraste, né, com essa questão aí de Caim, né? A gente vê 7 Enos que invocavam o nome do Senhor, né? Então, enquanto a gente tem aqui Caim falando assim, ó, vou viver independente do Senhor. E a descendência dele, né? Acho que vou ter que ler. Ó, Senhor Jesus. Mesmo que não tenha muito tempo, irmãos, mas eu vou ter que ler. Porque senão vai ficar sem contexto, né? Deixa eu ver aqui. Ó, descendente de Adão. Ó, Senhor Jesus. Então, ó, vamos lá. 4:17, né? Gênesis 4:17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metsuael e Metsuael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então você vê, na presença do Senhor, irmãos, a gente vai ter sustento, o Senhor vai ser nossa alegria, né? O Senhor vai ser nossa segurança. Mas a descendência de Caim saiu da presença de Deus. Então eles montaram um jeito de viver sem o Senhor prover as coisas para eles. Então eles mesmos proviam isso, né? Então eles falaram assim, então por causa que Caim foi amaldiçoado, ele vai tentar tirar alguma coisa da terra, não vai conseguir, então a gente não vai lavrar a terra. A gente vai criar gado, não é? Então Jabal, né? Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Eles não tinham Senhor para ser a alegria deles, né? Então eles criaram o próprio entretenimento deles. E a gente vê o mundo aí hoje, né? Com tanta coisa para entreter. Tem de perder as contas no dedo, né? É Facebook, é Instagram, é cinema. É todo um mundo preparado para, Deus não é nossa alegria, a gente vai inventar aqui um jeito de ficar alegre, né? E, deixa eu ver... Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Né? Então, a gente vê aqui também a questão da segurança, né? Artifícios ali. E hoje o mundo também é assim. Ogivas nucleares, né? Quem já ouviu falar. Mísseis aí que atravessam continentes inteiros. Então, é isso, irmãos. Eles não têm o Senhor para ser a segurança deles. Eles vão fazer o quê? Vão produzir a própria segurança. Em contraste com essa geração de Caim, tem a geração, né, ali de Adão, né, os descendentes de Adão, capitaneados aí por 7, né, e Enos. E aí Enos fazia o quê, né, nessa história toda? Vamos pular lá para o 26, Gênesis 4:26. A 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Enos significa fraco, irmãos, frágil e mortal. Quem vai botar o nome desse no filho, né? Mas tem uma justificativa, olha só. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, em contraste com a geração que declarou independência e foi produzir o próprio sustento, tem uma geração aqui que fala, eu sou fraco, frágil e mortal, Senhor, eu reconheço isso. E eu estou invocando o Teu nome aqui porque eu quero declarar, Senhor, que eu dependo totalmente de Ti. Senhor, o Senhor é a minha provisão. Então, em contraste com uma geração caída, né, tem uma geração que invoca o nome do Senhor. Então, o invocar, irmãos, aqui é um divisor de águas, né? Se você quer ser da geração que é independente, ou você quer ser da geração que é dependente do Senhor, que invoca o nome dele. Então, o invocar vai definir isso, irmãos. Você depende do Senhor, você invoca o nome dele, né? Você clama por ele. Ó Senhor Jesus. Então, a primeira queda teve um engano, né? E a salvação veio pelo Cordeiro. Na segunda queda, teve o homem seguindo o próprio caminho. E para você se livrar dessa queda, irmãos, de seguir o seu próprio caminho, a salvação vem pelo invocar. Ó Senhor Jesus. Deixa eu avançar aqui. Terceira queda, Gênesis 6, de 1 a 7. Tá. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, né? Esses filhos de Deus aqui,
a melhor ideia, né? A melhor tese é de que são os anjos caídos, né? Tem uma divergência aí, mas a maioria, né, segue o voto de que são os anjos caídos. Os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, né? Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Né? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tinha uma descendência que invocava. O que aconteceu? Foi se perdendo, né, irmãos? A gente tem que cuidar, né? Para que as próximas gerações saibam invocar, viu? A gente tem que se policiar nisso, né? Lá em casa direto a gente pega a Giovana, né? E faz uma sessão de invocar com ela. Para valorizar, né? A gente não nasceu na vida da igreja. Para a gente era muito difícil. Vou falar, eu fiquei uns 6 meses até invocar o nome do Senhor. Reunindo. E achava estranho, né? Mas aí fui ganhando vida, né? E o invocar, irmãos, é muito importante. Porque tinha uma geração que invocava. Só que aí ela foi desaparecendo. A prática foi desaparecendo. Alguém falava assim: não, aquela história do meu avô de invocar, nada a ver. Coisa de velho. E aí foi se perdendo. Até chegar nessa geração aqui, altamente corrupta, né? Maligna. O Senhor até se arrependeu e falou: não, vou destruir tudo. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que chegou nesse ponto? Só que Noé achou graça, né? Olha só, irmãos. Deixa eu avançar, estão me perdendo. Tá. Então, anjos caídos não fizeram... tá. Uma questão, né, que eu deixei aqui para pontuar, que os anjos caídos não fizeram isso, porque eles saíram, né? O lugar deles são os principados e potestades nos ares, né? A gente sabe disso lendo aqui Efésios 2:2, né? 6:12. Só que aí fala em Judas 6 que eles deixaram os lugares deles, né? Mas por quê? Era uma estratégia satânica, irmãos. Satanás falou assim: olha, eu já entrei na carne do homem, né? Eu já enganei ele, eu já fiz ele tomar um caminho independente, só que eu quero poluir ele mais. E aí qual era a estratégia? Misturar o homem caído com os anjos caídos, né? Mutantes, irmãos, mutantes. Para usar uma palavra moderna, eram mutantes. É por isso que a gente vê em Canaã, por exemplo. Em Canaã, quando os israelitas foram entrar em Canaã, o Senhor falou: é para matar tudo. Aí tem gente que lê aquilo e fala: meu Deus, como que um Deus amoroso, um Deus de paz fala para matar todo mundo? Porque eles eram mutantes, irmãos, uma mistura abjeta de homem caído e dos piores homens caídos, com anjo caído. A gente não está falando de um homem normal, né, com valores, com alguma coisa moral, não. Nessa época aqui o homem se tornou repugnante, de tão maligno, e ainda misturou com a natureza angelical caída. Pensa só. E aí fala assim, né, que em Números 13, 32 e 33, né, fala ali dos gigantes, né, que eles eram aterrorizantes. Os espias lá de Moisés foram olhar e falaram: olha, a gente é como o gafanhoto perto deles. Vão esmagar a gente facilmente. Ó Senhor Jesus. Então a raça humana não era mais pura, né? Tá, a raça humana extremamente carnal. A diferença de carnal e pecador, né? O irmão trata aqui no livro, eu achei muito legal. O pecador, irmãos, ele luta contra o pecado. Então a gente, de uma certa forma, a gente é pecador mesmo, irmão. A gente acorda todo dia e a gente tem que inclinar para o Espírito, para a árvore da vida. Porque se a gente inclinar para a mente, a gente vai acabar caindo na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vai pecar mesmo, não tem jeito.
Só que o carnal não, irmãos. Aí o irmão fala assim no livro, né? Ele peca deliberadamente. Ele não quer nem saber, ele não está nem aí se está transgredindo alguma coisa. Ele quer satisfazer a lascívia dele, a vontade de fazer a coisa mesmo. Coisa errada, assim, de matar, né? E também o irmão fala assim no livro, né? O gigante, né? Em hebraico é Nefilins, né? E Nefilins é os caídos. Então isso para ir justificando, né? Porque de serem os anjos caídos, que aí gerou uma mistura com o homem caído e esses gigantes, né? Que eram esses homens de renome da antiguidade, que a gente até vê aí, né, nas histórias. Assim, podem ter existido mesmo. E eles eram esses, os caídos, né? Olha só, irmãos, é interessante. Porque até quem era da época já falava isso, os caídos, né? Uma mistura abjeta, horrenda. Então, e aí o Senhor fala assim, não, pode matar tudo aí. Não tem nada aí que vai aproveitar. E as consequências, né? Da terceira queda, né? Na terceira queda, irmãos, é importante a gente observar que foi uma geração, né? Que era a descendência ali, né? De Adão e Eva ali que se seguiu. Mas é mais essa descendência de Caim, né? Que ela não tem invocado o Senhor, né? Isso aí também se perdeu. E eles ignoraram o Senhor, né? Então a gente tem a primeira queda, o engano. A segunda queda, o homem indo por um caminho independente do Senhor. E na terceira, o homem ignora o Senhor. Ah, o Senhor existe? Estou nem aí. E qual é a salvação dessa queda, irmãos? Qual é a salvação se você, sei lá, estiver em algum momento ignorando o Senhor, né? Isso pode acontecer com a gente, é um alerta para a gente. Então, a salvação para não ignorar o Senhor aqui foi a arca. O Senhor preparou uma arca ali com Noé, não é? A gente leu até a parte que Noé achou graça, né? A gente conhece a história de Noé, que veio o dilúvio e teve uma arca. Então, a salvação para não ignorar o Senhor é a arca. E a arca é a igreja, irmãos. Ela tipifica a igreja. Então, é na igreja, irmãos, que a gente não ignora o Senhor. Fora da igreja, vão ignorar, viu? Não tem jeito. O mundo está todo preparado com entretenimento, com sustento, não precisa do Senhor, né? Agora, na arca, não. Na arca, o Senhor é tudo para nós. E na arca é restaurado o invocar. Na arca é restaurado o cordeiro, né? Ele é o centro. Então, vamos para a quarta queda e última, tem que fechar correndo aqui. A quarta queda, irmãos, já é depois do dilúvio, né? E a gente vai ler Gênesis 9, versículo 1. Então, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, uma família foi salva na arca. Então, traga a sua família para a arca, irmãos, para a igreja, para ela ser salva e ser abençoada, né? E o Senhor falar assim, olha, multiplica, enche a terra. Só que aí, irmãos, o que acontece aqui? Eu vou avançar. O que acontece? Noé, certamente, irmãos, falou ali para os filhos, para os netos, que o que aconteceu? Falou, olha, o povo se tornou assim, horrível, maligno, misturado, mutante, né? Só que aí o Senhor mandou um dilúvio e salvou a nossa família, né? E aí todo mundo que vinha depois ali era de alguma forma filho, neto, então todo mundo sabia a história, irmãos. Só que olha só o que aconteceu, né? Teve um evento, né, que eu vou ter que ler esse aqui, no capítulo 20, não, versículo 20 a 27, né? Que lá para frente, né, lá pelas tantas, sendo Noé lavrador, foi lá mexer com coisa da terra também, né? Ser lavrador é complicado. Quem trabalha no mundo aí, ó, mexendo com coisa da terra, tem que tomar cuidado. Passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber. Fora a seus 2 irmãos, né? Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, né? E andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã,
seja servo dos servos a seus irmãos. Então, a gente vê aqui que o filho de Noé acabou expondo a autoridade, né, que Deus tinha delegado a Noé. Ele não expôs só o pai. Aqui, ele expôs a autoridade que estava sobre Noé. E aí ele foi amaldiçoado por isso, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não expor as autoridades, né? Os irmãos aqui, né, que estão à nossa frente, a gente tem que tratar com muito respeito, né, com muito cuidado, para a gente não incorrer nesse erro, irmãos, que pode gerar maldição para nós, né? Cã foi amaldiçoado. E da descendência amaldiçoada de Cã veio Nimrod. Então, eles sabiam da história do dilúvio. Sabiam que uma geração maligna tinha pecado contra Deus, né? Mas aí veio Nimrod e estabeleceu um governo humano, né? Foi o primeiro governo humano e ele é da descendência de Cã, né? Descendência amaldiçoada. E esse Nimrod, irmãos, ele organizou o povo de uma forma, né? Centralizou o povo numa cidade e falou assim para o povo, eu fico imaginando ele falando, olha, Deus mandou o dilúvio, né? A gente ouviu aquela história que nossos pais nos contaram, de que Deus mandou um dilúvio, não é? Só que é o seguinte, quem ele pensa que é para matar a gente? Vamos fazer uma torre aqui, ó, que chega até o céu, e se ele mandar dilúvio, a gente invade o céu. Eu fico imaginando isso, né? Porque a gente vê, irmãos, que, na verdade ali, ele sabia que o Senhor não ia mais destruir a terra, né? Porque o Senhor prometeu isso para Noé. Tinha a questão do arco-íris ali, né? Para ser o símbolo ali, né? O sinal de que não ia destruir. Só que ele era muito inteligente. Ele inflamou o povo. E aí botou o povo em rebelião. Então a gente, na primeira queda, foi um engano, não foi? De Adão e Eva. Na segunda queda, de Caim, foi o quê? Já foi ele tomando o caminho dele. Na terceira queda, foi o quê a queda? Na terceira queda, já foi o povo ignorando o Senhor. E na quarta, irmãos, acredita nisso? O povo entra em confronto, em rebelião com o Senhor. Fala assim, não, ele está pensando que é quem? A autoridade dele, ele não tem autoridade e direito de fazer isso. E aí, Nimrod pegou aquele bando de rebelde, né? E começou a fazer a Torre de Babel, né? E para fazer ela, ele usava tijolo, né? E aí o tijolo, ele é feito de terra, né? Aí eles fazem aquele barro e queima. E a terra, irmãos, ela é feita para gerar vida. Mas quando você queima ela, ela perde essa característica de gerar vida. Então o tijolo queimado representa o homem afastado de Deus que perde a capacidade de gerar vida, né? O tijolo queimado é porque o homem é feito de barro, né? E então, esse tijolo queimado tipifica ali Satanás, né? Empilhando homens mortos, né? E, em contrapartida, a gente tem Deus, né? Fazendo a sua edificação com pedras, né? A gente vê aqui em 2 Pedro, né? Deixa eu anotar aqui. 2 Pedro 2,5, né? Fala que pedras vivas sois vós, né? Então, enquanto a pedra tipifica o homem, né, trabalhado por Deus, o tijolo tipifica o homem morto, né? Sendo usado por Satanás, né? Numa rebelião aí sem precedentes. Vou ter que pular. Tá, vou finalizar, irmãos. Então, as consequências da quarta queda foram o quê, né? O homem foi dispersado. Porque quando o Senhor viu aquela coisa acontecendo, ele falou, olha, vou descer lá, vou dispersar o homem. Eu queria que o homem expandisse, né? Ganhasse terra por aí. Só que o homem, na verdade, foi enganado ali, né? Satanás pegou ele, trouxe ele para uma rebelião e ele não está expandindo. Ele está centralizando, ele está se juntando, né? Estão sendo um. Então, eu vou dispersar. E aí o irmão no livro aqui trata da diferença de dispersar e de expandir. Que expandir é algo positivo, né? E dispersar é algo negativo. É para ver se para a rebelião. A segunda foi que confundiu a língua, né? Em 1 Coríntios 1,10, ali o Senhor fala, né, que é para nós termos o mesmo falar, né? A mesma disposição mental. Só que aqui em Babel a gente vê o Senhor confundindo a língua.
Então ninguém entendia ninguém, ninguém falava a mesma coisa. E isso é para mostrar, irmãos, que é um contraste. Ali tinha um problema. Na vida da igreja, não. O Senhor quer que a gente fale a mesma língua. Que a gente seja um, né? E é unânime e unidade, não é isso? Eu vou ter que pular. 3. Deus abandonou a raça criada de Adão e Eva. E a salvação agora veio pela raça chamada de Abraão. Ó Senhor Jesus. Então essa quarta queda aconteceu, né? O centro dela é um governo humano, idólatra e rebelde, né? E o antídoto para um governo humano, idólatra e rebelde, foi a raça chamada, né? Que ela tem como característica ser transformada, né? De aparição em aparição. Amém, irmãos? Eu tinha que, ó Senhor Jesus, tinha que ter me preparado melhor para poder aprofundar algumas questões, não consegui, né? Essa questão aqui de Abraão mesmo é muito forte, de aparição em aparição, né? Mas eu acho que é suficiente, né? Só fazer um breve resumo aqui, né? A primeira queda foi o engano, né? E o antídoto foi o cordeiro. Então, a segunda queda foi seguir o próprio caminho. E o antídoto para seguir o próprio caminho é invocar o nome do Senhor, né? A terceira foi ignorar o Senhor, a queda. E o antídoto foi a arca. E a quarta queda foi o governo humano, idólatra e rebelde, né? E o antídoto foi a raça chamada, né? Então a gente tem o cordeiro, a gente tem o invocar o nome do Senhor. Isso tudo a gente tem na arca aqui, né? Na vida da igreja. E é aqui, irmãos, que a gente vai ser transformado de aparição em aparição. Jesus é nosso Senhor. Amém.